Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do documentário Histórias de Fé e Milagre. No último episódio, nós falamos sobre ressignificar a vida, sobre a minha história de ressignificação, de uma mulher que foi endurecida pelo luto, pelas percas da vida e como eu consegui ressignificar a minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa. O abandono, a dor do abandono, a dor da falta de paternidade, da rejeição, elas trazem feridas profundas para a nossa alma. E a dor é real. A dor é tão real que ela pode realmente trazer uma dor física. E você, em algum momento, pensar que está doente fisicamente, mas a dor é na alma. E isso aconteceu comigo também. Veja, a falta do pai, né? E a dor do luto, a perca da mãe, a dor do luto novamente. E eu vim carregando essa dor da perda, do luto por muito tempo. Isso me tornou uma pessoa adoecida no corpo. A ponto de muitas vezes, inúmeras vezes, eu ir ao pronto-socorro com dores no peito, como se eu fosse realmente... Eu achava que estava infartando. E eu comecei a somatizar muitas dores no meu corpo. E quando eu ia ao hospital, passava nos médicos, eles diziam, você não tem nada fisicamente. Tudo que você tem, que você está relatando que está no teu corpo, na verdade, é a sua alma. A dor da sua alma está afetando o teu corpo. E realmente eu precisei entender tudo aquilo que eu estava vivendo e ressignificar esse momento. Mas passou muito tempo, eu, uma mulher por muitas vezes adoecida, me afastava das pessoas, tinha pouca conexão com as pessoas, eu tinha medo de sofrer o abandono, medo de ser rejeitada, medo de não ser aceita. E essa pode ser a história de muitas pessoas. Enfim, e eu passei por esse lugar. Mas eu me lembro que já com 46 anos, com 40 e poucos anos, eu já vivendo essa fase da minha vida, relembrando aqui, eu acredito que eu tinha em média 40 anos, 42 anos por aí, essa fase de idade. E novamente eu passei por mais uma dor do luto, mais uma dor. Nessa fase de idade, eu já administrando a igreja como pastora já. E eu vou contar no outro episódio como eu me tornei, como eu fui consagrada pastora, como aconteceu isso na minha vida. Mas eu preciso contar essa fase para você entender como as nossas dores precisam ser ressignificadas, precisam ser tratadas e curadas. Meu irmão Paulo, com 40 anos, um homem ativo, um homem muito inteligente, um ministro na palavra, e o Paulo sofre um acidente. Mas veja, no dia do acidente do Paulo, eu estava fazendo a obra do Senhor. Eu estava num culto, abrindo um culto de consagração a Deus de uma loja, de uma amiga, irmã Vânia. E enquanto nós estávamos lá orando, consagrando aquela loja a Deus, entra um homem, o ex-marido da nossa irmã, e ele vem correndo e ele joga assim algo na mão dela e disse assim para ela, olha, eu fui a Israel e lá em Israel eu fiz um trabalho contra a sua vida de magia para a tua destruição. E está aqui o resultado disso. E ele joga aquilo na mão dela, ela muito assustada, olha para aquilo e era um crucifixo enrolado. E ela, muito assustada, disse para mim, o que eu faço com isso? Eu falei, me dê aqui. Quando eu pego nas mãos, Deus me abre a revelação e eu vejo aquilo. E era como uma cobra, uma serpente enrolada. E o Senhor disse para mim, joga no chão, pisa a cabeça dessa serpente. E foi isso que nós fizemos em oração, quebrando aqueles pactos que foram feitos, aquelas consagrações, as obras de magia para a destruição daquela mulher. E nós oramos ali, consagrando aquele lugar, e eu ainda com pouca experiência na área da libertação,
sair daquele lugar sem orar pedindo uma cobertura de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família. Apenas ouvi a voz do Espírito e fui fazendo aquela prática sem o conhecimento do que é a batalha espiritual, do que é a guerra espiritual, do que isso implica na nossa vida. E que a gente não pode entrar em nenhuma guerra sem cobertura. Hoje eu entendo isso, naquela época eu não entendia. E naquele momento de oração, nós oramos e eu estava saindo. Era próximo das 6 horas da tarde, 18 horas. E quando eu entro no meu carro para ir embora, eu ouço uma voz quando eu abro a porta do carro. E era a voz do próprio Satanás dizendo para mim: você mexeu comigo e eu vou tocar no fraco da sua casa. Isso era próximo de 18 horas. Nós entramos no carro, eu vi aquela voz, repreendi aquela voz, mas quando eu estava chegando próximo à minha casa, eu recebo um telefonema que o meu irmão Paulo, ele estava trabalhando, pintando uma fachada de um prédio. E ele cai daquele andame, o andame cai, ele não tinha proteção. Ele caiu numa laje, de cima daquela laje ele caiu no piso embaixo. E quando ele cai, ele já cai desacordado, fratura a coluna, é levado para um hospital. Eu corro até lá e quando eu chego lá, eu me lembro daquela voz que eu ouvi. Então nós começamos um processo que durou 5 anos. O meu irmão, de um homem super saudável, agora ele é paraplégico. Ele é paraplégico e ele não tinha mais esposa, estava sozinho e eu precisei assumir a guarda dele para cuidar dele. E foram 5 anos. 5 anos. Ao final de 5 anos, no ano de 2012, agosto de 2012, eu estava com minhas irmãs levando o Paulo para um hospital, era o dia do aniversário dele, porque ele estava com uma infecção muito alta e nós levamos. E naquele episódio eu estava com a minha irmã Neuza, com a Luciane, nós ali no hospital cuidamos dele. E quando nós conseguimos internar, o médico disse: olha, ele está com uma infecção muito forte, essa infecção já subiu o rim, está tomando o pulmão, e nós vamos entrar com antibiótico forte para combater essa infecção, mas é muito difícil. Nós internamos o Paulo ali, e naquele momento que nós não podíamos mais ficar no hospital, precisávamos ir embora, eu fui me despedir dele, dei um abraço, beijei e disse: meu irmão, fica quietinho aí que amanhã eu venho te visitar. Então ele me agradeceu, disse para mim: meu irmão, muito obrigado por tudo que você fez por mim. E a gente se abraçou, se beijou com a esperança de se ver no dia seguinte. No dia seguinte, quando eu entro no Hospital das Clínicas, era próximo de 2 horas da tarde para visitá-lo. Eu subo no andar, ninguém me avisou nada. Quando eu entro no quarto para visitar, meu irmão tinha acabado de falecer. E ele ainda estava sobre a cama. E quando eu levanto o lençol, o corpo quente ainda, eu vejo ele já sem vida. E alguém me tira rapidamente do hospital perguntando quem me deixou entrar lá. E eu saio de lá muito abalada com aquela cena. E o Espírito Santo fala comigo novamente. O Espírito Santo fala comigo: você entregou ele para mim. E eu me lembro no episódio do dia que eu coloquei o Paulo no hospital para internação. Eu ia dirigir um culto de terça-feira. Eu estava muito mexida em deixar ele lá. Mas o Senhor falou comigo: vai, porque você tem uma obra a realizar. E quando eu entro no ônibus para voltar para minha casa, eu ouço a voz do Espírito Santo dizendo para mim: você está disposta a entregar ele para mim? E eu não conseguia fazer aquela oração de entrega. E novamente o Espírito Santo falou: você está disposto a pagar esse preço? Entrega ele para mim. E eu disse: Deus, eu entrego ele para o Senhor. Estou disposta a pagar o preço. E o preço foi pago mais uma vez. Mas isso não me isentou das dores, mais uma vez, de um luto. Não me isentou das dores. E era 2012 e isso aconteceu no mês de agosto. E Deus foi provando, me testando. Eu fui provada pelo Senhor no luto, na separação. E o Senhor mais uma vez, me ensinou que eu precisava ressignificar a dor do luto, a dor da separação, a dor do abandono que eu sentia. Eu senti essa dor na morte do meu pai, senti essa dor na morte da minha mãe e agora estou sentindo novamente a dor na morte do meu irmão. E eu vejo nisso uma cena onde Satanás quer me barrar, onde Satanás quer me impedir de continuar
avançar no meu propósito de vida, avançar no ministério com a dor da separação, com a dor do luto, com a dor da rejeição, com a dor novamente do abandono. Eu via isso acontecendo repetidamente, é a terceira vez que eu ia passar por isso. E o Senhor, então, me colocou de pé mais uma vez. Mais uma vez o Espírito Santo me colocou de pé. E a conexão com Deus era tão forte por meio da oração, por meio do clamor, que Deus me restaurou, o Senhor me colocou de pé mais uma vez. Eu enfrentei aquele período, quando foi em dezembro de 2012. Depois de 12 anos que eu já tinha o meu filho, Guilherme, o Senhor me dá a oportunidade de engravidar novamente. E agora eu estou grávida do meu segundo filho, tentando ressignificar a vida. E eu fico grávida e no 4º mês de gestação, Deus me pede novamente o filho. E o Senhor permitiu que eu abortasse espontaneamente aquela criança. Mas a dor do luto permanecia em mim. E eu não entendia que era uma questão totalmente espiritual, no reino do Espírito. O espírito de morte precisava ser quebrado, anulado na minha vida, e eu não tinha esse entendimento. Mas foi a partir daí que nasceu um propósito. No meio do luto, no meio da dor, nasceu um propósito. Porque eu entendi que no reino do Espírito eu precisava fechar portas. Portas na minha vida precisavam ser fechadas. A cura de Deus precisava chegar de forma definitiva em minha vida. Foi quando, depois desse luto, na perda dessa criança, com 4 meses de gestação, eu me aprofundei. Eu comecei a entrar de cabeça no entendimento, buscar sobre batalha espiritual, porque eu precisava ser curada. E nasceu um ministério. Daí nasceu o ministério. A partir daí, eu comecei a entender as portas que precisavam ser fechadas na minha vida. Comecei a entender sobre a raiz dessa dor, da onde vinha tudo isso, e Deus começou a ressignificar a minha vida, curando os traumas do passado, curando em mim a raiz dessa rejeição, a raiz da dor que estava sobre mim, ao espírito de morte. E o Espírito Santo foi tratando isso em mim. E através da batalha espiritual, cura e libertação, eu fui encontrando o meu propósito de vida. Eu fui reconhecendo a minha paternidade em Deus. Fui reconhecendo que eu sou filha de Deus. O Espírito Santo foi tratando isso em mim. E a partir daí eu entendi qual era o meu propósito. O meu propósito era libertar pessoas. Deus me chamou, como chamou o profeta Isaías, quando ele diz lá no Evangelho, ou melhor, no livro de Isaías, no capítulo 61, onde ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para curar os quebrantados, pôr em liberdade os cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor e pôr em liberdade os que estão em prisões. Então eu aceitei o meu chamado a partir daí e comecei a ser curada, tratada, para tratar pessoas e curar pessoas. Se você se identifica com essa parte do meu testemunho, fica comigo, porque na próxima semana tem mais uma parte do meu testemunho desse documentário História de Fé e Milagres, para abençoar você. Deus te abençoe, até o próximo capítulo. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilha com alguém que sofreu a dor do luto e precisa ressignificar a sua vida. Eu te convido para o próximo capítulo. Deus te abençoe, compartilha com alguém, comenta, curte muito esse vídeo. Deus abençoe, até o próximo capítulo.